Olá IPCA, hoje é terça-feira, dia 10 de junho de 2014. Nós estamos juntos há 674 dias lendo a Bíblia e hoje leremos no livro do profeta Isaías, do verso 13 do capítulo 52 ao verso 13 do capítulo 55. Essa passagem que leremos hoje fala a respeito de coisas que estão muito conectadas aos capítulos anteriores, dos quais farei uma brevíssima recapitulação. Nós vimos nos capítulos 46 e 47 que a Babilônia teria que aprender que não era ela que mandava no mundo, mas sim Deus. No capítulo 48, era Israel quem estava demorando para entender isso. E no capítulo 49, nós vemos que Deus deixa muito claro que através do trabalho do seu servo, que vai glorificar o seu nome, essa lição de que ele tudo controla vai ser ensinada a Israel e ao mundo. Israel se queixaria de que Deus estava se esquecendo dele porque estaria indo para o cativeiro, mas a segunda parte do capítulo 49 mostra que Deus não se esqueceu do seu povo, pelo contrário, ele o conduz com amor infalível e com um poder soberano que já havia sido demonstrado antes, e isso então significava que a restauração era possível. O início do capítulo 50 mostra que a restauração viria e que ela seria necessária porque o povo esqueceu de Deus e deixou de ouvir Deus, e por isso agora ia para o cativeiro. Nos primeiros versos do capítulo 50, Deus está dizendo: eu chamei vocês, mas vocês não me ouviram. Eu quis livrar, mas vocês se esqueceram de mim. Por isso agora o cativeiro, mas não deixem de acreditar em mim agora. Eu sou capaz de restaurá-los. Deus chamou, Israel não ouviu, mas ele tem vontade e poder para libertar. E naquilo que Israel como servo falha, o servo messiânico, sofredor, é vitorioso. Ele ouve. Do verso 4 até o verso 11 do capítulo 50, nós vemos que o servo messiânico, sofredor, é descrito como alguém que ouve. Veja o verso 5. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Então, ele obedece a Deus. E o capítulo 51, então, tem muitas referências ao ouvir e ao escutar. E lá no verso 7 nós vemos que Israel mais uma vez é chamado a ouvir. Esse povo que sabe das coisas, que conheceu a lei de Deus, tinha que agora escutar a Deus e confiar no trabalho do seu servo. Portanto, 3 despertas. Capítulo 51, verso 9. Desperta, povo, chega de ter medo. Isso significa incredulidade. Verso 17, desperta Jerusalém, porque Deus vai parar de punir você, vai tirar o cálice de sofrimento da sua boca e vai dar ao inimigo. E no capítulo 52 começa o terceiro e último desperta. Desperta e toma assentos, ó Sião, se aproprie dessa salvação que Deus está lhe dando. Essa salvação vem através do servo sofredor, aquele que ouve, aquele que confia, aquele que obedece. E a partir do verso 13, que é o texto que lemos hoje, verso 13 do capítulo 52, nós temos a descrição do servo que vai ser obediente, que não vai abrir a boca, que vai entregar a sua vida a Deus em completa, absoluta confiança e obediência. E ele vai ver que valeu a pena, porque ele vai olhar o resultado do penoso trabalho da sua alma e vai ficar satisfeito. Ainda que você olhe para ele e veja que ele foi maltratado, humilhado, que as pessoas não façam caso dele, que ele seja dos mais desprezíveis entre os homens, vale a pena servir a Deus assim mesmo, e esta é a pungência desta mensagem no contexto de Isaías. E é assim que o Messias é anunciado. Como alguém que vai sofrer, como alguém que vai ser rejeitado, mas vai fazer isso confiando em Deus e vai ver que vale a pena. E é assim que Israel tem que fazer. É assim que Israel deve se entregar a Deus, confiando que isso vai dar certo. Que Deus é capaz de cumprir as suas promessas, porque não lhe faltam nem amor e nem poder para restaurar o seu povo. Assim, o capítulo 54 é um convite para que a mãe Sião, estéril, aquela que ficou privada de seus filhos, creia na restauração de Deus, como fez o servo messiânico. E então, ela aprenda com a salvação trazida pelo servo sofredor, com o exemplo trazido pelo servo sofredor, a confiar como o servo sofredor confiou. Israel deve crer na restauração. Veja o verso 3 do capítulo 54. Transbordarás para a direita e para a esquerda, tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. O que nos lembra lá do capítulo 49, da mulher estéril que fala: de onde estão me vindo todos esses filhos que eu nem sabia que tinha?
Israel precisa crer como servo sofredor de que Deus vai restaurá-lo. A justiça de Deus, a disciplina de Deus foi por um breve momento, como diz o verso 7 do capítulo 54. Mas agora chega. Agora é hora de ver a misericórdia de Deus se compadecendo do seu povo. É mais ou menos um eco daquilo que se diz lá no capítulo 40. Consolai o meu povo, porque ele já recebeu das minhas mãos o castigo que merecia. Agora chega, acabou o tempo de sofrimento, é hora de crer que Deus é capaz de restaurar. O verso 14 do capítulo 54 mostra bem isso. Você vai ser estabelecido em justiça, longe da opressão. Você não vai mais temer, não vai ter mais espanto, porque o inimigo não vai mais te alcançar. O servo sofredor confia, o servo sofredor obedece, ainda que ele se desfigure e seja desprezado pelos homens, mas no final ele verá que vale a pena. Israel, faça assim também. Cante alegremente que apesar de todo o sofrimento agora, o teu tempo de disciplina acabou e Deus agora vai te restaurar. Ele se indignou contra o seu povo desobediente por um breve momento, mas ele não removeu a sua misericórdia. Ele vai colocar tudo no lugar outra vez. Se é assim, é hora do povo voltar-se para Deus, abandonar essa estratégia de fazer contas. Sigo a Deus ou não? Porque pode ser que não compense. Sigo a Deus e ouço o chamado do profeta para me voltar ao Senhor, mas e se Deus não quiser me restaurar? Tem muita gente que faz contas na hora de seguir Deus e fica fazendo cálculos para ver se vale a pena. O servo sofredor não fez assim. Ele entregou a sua vida e confiou e obedeceu e viu que foi maravilhoso o resultado. Ele ficou satisfeito com o fruto do penoso trabalho da sua alma. E assim então o capítulo 55 está convidando todo mundo a se apropriar disso. Você que está com sede, você que está sofrendo, venha, vai valer a pena. E então os conhecidos versos 6 e seguintes dizem então: busquem a Deus enquanto Ele está perto, invocai-o, não é? Deixe o perverso o seu caminho, volte-se para o Senhor, converta-se. E aí vem 3 motivos pelos quais o povo deveria se voltar para Deus. São 3 porquês. 2 deles estão bem evidentes aqui no verso 8 e no verso 10. E um terceiro está meio escondido, mas aparece na língua hebraica no verso 12. Por que voltar-se para Deus? Versos 8 e 9. Porque a nossa compreensão não é a medida do que Deus pode fazer. Deus pode fazer muito mais. Você não acredita que Ele vai restaurar o povo? Ele pode restaurar. Por isso Ele diz: os meus pensamentos não são os seus. Meus caminhos são muito mais altos do que os seus. Você duvida que eu posso fazer isso? Eu posso. Eu não sou limitado ao que você consegue entender ou conceber. Que coisa extraordinária. Depois, um segundo porquê no verso 10. A palavra de Deus nunca volta vazia. Quando Deus diz que uma coisa vai acontecer, meu amigo, já está acontecida. Então, a palavra de Deus é confiável e Ele disse que vai ser assim, portanto será. E por último, no verso 12 e 13, você vê que Deus promete resultados maravilhosos. Vocês vão sair com alegria e vão ter paz. Em lugar do espinheiro vai crescer a cipreste e tudo mais. Haverá uma restauração estrondosa. Ou seja, o que lemos hoje, o servo sofredor vai fazer o que Israel está relutando em fazer, que é confiar em Deus, mesmo no meio da dificuldade. E ele vai ver que isso vale a pena. Embora ele seja desprezado ou oprimido, embora o matem, Deus vai fazer com que a entrega da sua alma como oferta pelo pecado seja produtiva. E Ele vai trazer muitos como a sua porção. E Ele vai passar o recado. Viu como vale a pena confiar em Deus? E agora então Israel é convidado. Cante! Cante que a sua restauração está chegando. Quando você confiar em Deus, você vai ser como servo sofredor. Você vai cantar dizendo que valeu a pena. Ah, você está fazendo conta, está achando que pode não ser assim? Não pense desta maneira. Olhe para o servo e busque ao Senhor agora e se arrependa e converta-se ao Senhor, porque Ele vai te perdoar, Ele vai te salvar. E sabe por quê? Você deveria fazer assim, porque Deus não está limitado àquilo que você consegue conceber. Porque quando Deus fala que vai acontecer, a sua palavra é fidedigna, ela não volta para Ele vazia. E os resultados que Deus está prometendo nesta restauração são extraordinários. Assim chegamos ao fim do capítulo 55. É uma porção realmente maravilhosa do livro de Isaías aqui. E o raciocínio é muito claro. Eu espero que isso ajude você a confiar em Deus nos momentos de dificuldade. Deus não está restrito à sua capacidade imaginativa. Quando Deus promete que vai fazer, Ele faz. E o que Ele faz é maravilhoso. Portanto, confie a sua vida ao Senhor como Jesus o fez, sabendo que você estará fazendo o melhor negócio do mundo. Que Deus nos abençoe e aplique em nosso coração a sua palavra. Bom estudo, boa leitura para você. Até amanhã, se Deus quiser.